paz do Senhor Jesus. Estou iniciando a exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aqui com você, o pastor Eliseu Fausto, e estarei neste único dia meditando juntamente contigo em todos os 5 capítulos desta carta. E para iniciar, vou apresentar alguns fatos importantes sobre ela. Essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que escreveu quando estava na cidade de Corinto, por volta do ano 51 a 53 depois de Cristo. A igreja de Tessalônica foi evangelizada e fundada por Paulo num curto espaço de tempo, espaço de aproximadamente 3 semanas, conforme você pode ler lá em Atos capítulo 17. E mesmo neste curto espaço de tempo, muitos se converteram ao evangelho, tanto judeus como gentios, conforme o versículo 4 do capítulo 17 de Atos. Porém, como o apóstolo Paulo não pôde ficar muito tempo com os irmãos em Tessalônica devido à perseguição dos judeus, ele desejou ter alguma informação sobre a igreja de lá. E, para tanto, enviou seu filho na fé, Timóteo, para verificar como eles estavam, conforme o capítulo 3, versículo 2 ao 6. E as notícias que Timóteo trouxe até Paulo foram realmente animadoras, conforme o versículo 6 do capítulo 3. Foi a partir das informações recebidas por Timóteo que Paulo resolveu escrever essa primeira carta aos Tessalonicenses. Segundo os estudiosos, Tessalônica era uma cidade de fácil acesso por via terrestre ou marítima. Foi fundada por um grego chamado Cassandro, um dos 4 generais de Alexandre o Grande. E Cassandro pôs o nome dessa região de Tessalônica em homenagem à sua esposa, que tinha esse nome. Atualmente ela se chama Salônica e é uma das segundas maiores cidades da Grécia. Para facilitar a compreensão da carta, vou deixar o tema principal e uma subdivisão simples desses 5 capítulos. O tema principal pode ser claramente entendido como Cristo, a nossa esperança. É só ler os últimos versículos de todos os 4 capítulos e você vai perceber que o tema é o retorno de Jesus, nossa esperança. A carta pode ser dividida em 2 partes, a saber, os 3 primeiros capítulos, onde o apóstolo Paulo declara como os tessalonicenses foram salvos, e os últimos 2 capítulos, onde ele exorta como eles deveriam viver sendo salvos. Com essas informações iniciais, quero que esteja comigo nesse breve momento e juntos meditarmos na epístola. Amém? Ao iniciar o capítulo 1, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo descreve que Silvano e Timóteo estavam com ele quando escrevia a carta. É interessante perceber, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo não se auto-intitula apóstolo na sua saudação, como em algumas outras cartas, indicando com isso que a igreja em Tessalônica não precisava ser exortada acerca do apostolado de Paulo, mas todos tinham conhecimento de sua autoridade como apóstolo. O segundo mencionado é Silvano, que era o mesmo Silas, lá de Atos. E esse, juntamente com o apóstolo Paulo e Timóteo, evangelizaram a Macedônia e, em especial, Tessalônica, conforme você pode ler em Atos capítulo 16 e 17. Ainda no versículo 1, o apóstolo Paulo declara que o destino da carta era para a igreja dos Tessalonicenses, que estavam em Deus e no Senhor Jesus, motivo pelo qual deviam desfrutar da graça e da paz proveniente de ambos para a igreja. No versículo 2, o apóstolo Paulo declara que não somente lembrava dos irmãos em Tessalônica, mas também os apresentava constantemente em oração. E no versículo 3, ele continua informando que nas suas orações recorda de 3 aspectos que marcam a realidade espiritual vivida pelos tessalonicenses. O primeiro era a obra da fé. Isso indicava que a igreja em Tessalônica não somente dizia crer em Deus, mas as obras produzidas pela igreja em Tessalônica demonstravam que realmente eles estavam em Deus. O segundo era o trabalho realizado em amor. Nesse segundo aspecto, percebe-se que a igreja realizava suas obras de fé, tendo como princípio fundamental o amor para com o semelhante. E para finalizar os 3 aspectos da igreja em Tessalônica, o apóstolo Paulo menciona a esperança que havia entre eles no retorno do Senhor Jesus. Esses 3 aspectos citados no versículo 3 indicavam claramente que os irmãos da igreja em Tessalônica eram de fato eleitos de Deus, conforme o versículo 4.
E porque eles eram eleitos de Deus, agiram em conformidade com o ensino do Evangelho ministrado, não somente em palavras, mas em manifestação do poder pelo apóstolo Paulo, do qual eles se tornaram imitadores, como também de Cristo, pois receberam a palavra mesmo em tribulação, mas com alegria no Espírito Santo. Versículos 5 e 6. Interessante que o testemunho da igreja em Tessalônica não alcançou apenas seus concidadãos, mas também regiões distantes que ouviram falar da prática cristã realizada pela igreja, de modo que havia se tornado exemplo para os fiéis. Versículos 7 e 8. Nos últimos 2 versículos do primeiro capítulo, o apóstolo Paulo declara a realidade vivida por todos aqueles que são encontrados pelo Evangelho. Pois quando o Evangelho verdadeiramente atua na vida de alguém, essa pessoa deixa as práticas antigas e se volta para o verdadeiro conhecimento de Deus, abandonando a idolatria, assim como seus vários vícios envolvidos, e passa a viver essa nova vida, na esperança do retorno glorioso do Senhor Jesus, que livra a todos que nele crê e espera. No capítulo 2, o apóstolo Paulo nos esclarece todo o trajeto de dificuldades e sacrifícios enfrentados para que o Evangelho chegasse em Tessalônica. Nos versículos 1 e 2, ele relata o quanto havia sofrido em Filipe, conforme você pode ler no capítulo 16 de Atos, sobre o encarceramento juntamente com Silas. Nos versículos 3 a 10, o apóstolo Paulo lembra aos irmãos de Tessalônica que ele, assim como seus companheiros, não se apresentaram diante deles com interesses múltiplos, mas apenas desejando que fossem alcançados pelo Evangelho. O resultado apresentado por essa postura apostólica de Paulo alcançou um resultado extraordinário entre os tessalonicenses, pois receberam a palavra pregada pelo apóstolo e seus companheiros como sendo de Deus, como era de fato. Versículo 11 a 13. E o resultado desse recebimento da palavra de Deus em fé produziu nos tessalonicenses uma atitude tão notável que o apóstolo Paulo os compara aos primeiros irmãos da Judéia, que, à semelhança deles, também sofreram perseguição dos seus concidadãos. Versículo 14. Porém, o apóstolo Paulo esclarece que os judeus que não creram no Evangelho são responsáveis pela morte do Senhor Jesus, dos profetas e ainda de impedirem o avanço do Evangelho e, portanto, estão debaixo da ira de Deus. Versículo 15 e 16. Ao mencionar essas palavras, o apóstolo Paulo recorda a perseguição sofrida pelos judeus em Tessalônica. E mesmo tendo sido obrigado a se distanciar fisicamente dos tessalonicenses, o apóstolo Paulo afirma que o seu coração continua junto a eles, desejando novamente vê-los presencialmente. Versículo 17. No versículo 18, o apóstolo Paulo esclarece um fato interessante, falando sobre um impedimento de retornar até eles ocasionado por Satanás. Possivelmente, ele esteja se referindo ao tumulto causado pelos judeus de Tessalônica que foram até Bereia, para impedir que o apóstolo e seus companheiros prosperassem com a pregação do Evangelho ali, conforme capítulo 17 de Atos, versículo 13. Esse episódio fez com que o apóstolo Paulo fosse para Atenas e de lá para Corinto, conforme Atos capítulo 18, versículo 1. Com essas palavras, o apóstolo Paulo deixa estabelecido que o seu desejo era retornar a Tessalônica, mas infelizmente não havia possibilidade desse retorno. E ele explica nos últimos versículos do capítulo 2 que o seu desejo em rever os irmãos em Tessalônica se devia ao fato de eles serem motivo de alegria e glória para ele, se referindo à esperança da vinda do Senhor, onde a colheita em Tessalônica seria em alegria e grande glória. No capítulo 3, o apóstolo explica nos versículos 1 e 2 que, tendo sido impedido de ir até eles, decidiu que Timóteo retornasse a Tessalônica para fortalecê-los, mesmo tendo que ficar sozinho em Atenas para seguir rumo a Corinto. Provavelmente, Silas também deve ter deixado o apóstolo Paulo para seguir um outro destino, mas não sabemos qual. O certo é que o apóstolo Paulo preferiu ficar sozinho do que continuar preocupado com os tessalonicenses. A preocupação do apóstolo Paulo repousava na questão das várias aflições que é comum aos cristãos, e em se tratando dos tessalonicenses, foram forçados a compreenderem a aflição logo na formação da igreja, através da perseguição sofrida por Paulo e seus companheiros. E devido a isso, o apóstolo Paulo não conseguia esperar muito tempo para saber o estado em que a igreja de Tessalônica estava, tendo a urgência de enviar Timóteo até eles, conforme os versículos 3 a 5.
Quando Timóteo retornou até o apóstolo Paulo, trouxe boas notícias, conforme o versículo 6. Provavelmente, nesse retorno, Timóteo encontrou o apóstolo Paulo em Corinto, de onde escreveu essa carta. E diante da notícia que a fé dos tessalonicenses estava firme, mesmo diante do que haviam contemplado na pregação do Evangelho, quando Paulo e seus companheiros sofreram privações e tribulações entre eles, o apóstolo salta de alegria, declarando no versículo 8 ter recebido vida pela notícia da firmeza dos irmãos no Senhor. Versículo 7 e 8. E diante disso, ele pôde oferecer a Deus ações de graças pela alegria da firmeza na fé dos tessalonicenses, o que fez aumentar ainda mais o desejo do apóstolo em revê-los e auxiliá-los no entendimento da fé, conforme os versículos 9 e 10. E o apóstolo Paulo finaliza o capítulo 3 descrevendo que sua oração por eles era a possibilidade de reencontrá-los, assim como desejava que continuassem no progresso do amor de um para com o outro, pois esse amor é a garantia e a confirmação de que o coração segue rumo ao retorno de Jesus, em santidade e isento de culpa diante da presença de Deus. Aqui finalizamos o capítulo 3, assim como a primeira parte de nossa divisão da carta, onde vimos que o apóstolo Paulo, ao ter conhecimento do estabelecimento da fé dos irmãos em Tessalonicenses, pôde orientá-los a permanecer firme no evangelho que receberam. Deveriam persistir na certeza do retorno de Jesus para buscar o seu povo, que vive em constante sofrimento, mas desfrutam da graça e da paz, que só é possível através de Jesus, nossa esperança. Nos 2 últimos capítulos, o apóstolo vai tratar de questões práticas da vida cristã, exortando sobre a necessidade de viver com a firme certeza de um retorno iminente de nosso Senhor Jesus. E logo no início do capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo Paulo inicia as suas palavras exortando aos tessalonicenses a lembrarem de todo o ensino que receberam, para que, vivendo de acordo com esse ensino, pudessem progredir na vida espiritual. E mesmo tendo passado apenas 3 semanas com eles, o apóstolo Paulo deixou muitas instruções aos tessalonicenses, conforme o versículo 2. E para reforçar o ensino, nos versículos 3 a 8, o apóstolo Paulo lembra sobre a importância da santificação. E essa santificação mencionada pelo apóstolo nesses versículos se refere ao relacionamento conjugal, pois era comum entre os homens o envolvimento deles com várias mulheres. Mas o apóstolo deixa o padrão divino bem estabelecido, onde o homem deve possuir a sua esposa em santificação e em honra. Versículo 4. E deviam, portanto, desprezar toda e qualquer tipo de imoralidade sexual, mesmo aquelas práticas que foram cometidas sem o conhecimento do cônjuge, pois Deus é conhecedor de todas as coisas, e não deixará de vingar cada uma das imoralidades cometidas. Versículo 6. E ele mesmo entregou o Espírito Santo para a sua igreja, a fim de que viva na santificação e não na impureza. Versículos 7 e 8. Depois de tratar da vida santificada no lar, o apóstolo Paulo reforça o dever dos irmãos em viverem em amor de um para com o outro, respeitando os direitos de cada um, de modo a não haver exploração no meio da igreja, onde alguém despreze o dever do cuidado pessoal consigo mesmo e se entregue ao relaxo, exigindo ser prontamente atendido pelos irmãos que trabalham. Mas cada um deve ter o cuidado de zelar por sua própria vida sem depender do outro. Versículos 9 ao 12. E para finalizar o capítulo 4, o apóstolo Paulo dedicou os últimos versículos para explicar aos irmãos em Tessalônica sobre a questão referente àqueles que já haviam morrido, pois o ensino sobre a volta de Jesus só contemplava aqueles que aguardavam a sua vinda ainda em vida. E então surge a pergunta: e com os mortos, o que ocorrerá? E devido a essa questão, o apóstolo Paulo vai esclarecer nesses últimos versículos que mesmo depois de morto, o cristão também aguarda a volta de Jesus. Possivelmente, alguns irmãos que receberam a fé em Tessalônica já haviam morrido, e a dúvida sobre o que ocorrerá com eles ficou em aberto. Versículo 13. E para esclarecer essa dúvida, o apóstolo Paulo deixou um ensino sobre o arrebatamento da igreja aqui nesses últimos versículos. A primeira declaração do apóstolo Paulo, para tranquilizar os irmãos, é sobre a reafirmação da bendita esperança do retorno de Jesus. E esse retorno de Jesus será em companhia dos seus santos mortos. Versículo 14. Ou seja, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou se tornou a primícia dos que morreram crendo nele. E esses, junto com Jesus, voltará
na sua vinda. E para explicar essa ressurreição que ocorrerá com os mortos em Cristo, o apóstolo Paulo nos assegura que o encontro dos crentes vivos só ocorrerá depois de ele ter se encontrado com os mortos ressuscitados. Versículo 15. No versículo 16, o apóstolo Paulo apresenta uma ordem sistemática sobre esse retorno de Jesus. No primeiro momento, Jesus dará uma ordem. Certamente essa ordem é para que os mortos ressuscitem. Interessante que essa ordem será antecedida pela trombeta tocada pelo arcanjo, a última trombeta do aviso de Deus, da tolerância de Deus, o último momento em que o ser humano poderá se render ao Evangelho ou desprezá-lo por toda a eternidade. É diante dessa última trombeta que o Senhor Jesus dará ordem aos seus mortos e descerá juntamente com eles para o encontro nas alturas com todos os crentes vivos que serão arrebatados até esse encontro. E depois, ressuscitados e arrebatados, estarão juntos com o Senhor para todo sempre. Versículo 17. Essa descrição do apóstolo Paulo sobre a vinda do Senhor é um exemplo do que significa o termo grego parousia, ou parousia, que é traduzido como vinda no texto. E a ideia é que um general vindo junto com a sua comitiva e é recebido por todos os do seu reino para junto com eles adentrar a cidade ou ao seu povoado. Note que o apóstolo Paulo está esclarecendo aos irmãos tessalonicenses e a toda a igreja do Senhor, da qual fazemos parte, que os mortos em Cristo receberão uma honra muito maior do que nós, que estamos vivos, aguardando a sua vinda. Pois os mortos terão o imenso privilégio de serem os primeiros a ter um encontro com Cristo na sua vinda, em seu corpo glorificado. E esta é de fato uma palavra de muito consolo. Versículo 18. No capítulo 5 e último de nossa meditação de hoje, o apóstolo Paulo inicia nos versículos 1 a 5, tranquilizando aos irmãos sobre o tempo da vinda do Senhor. E ele se utiliza do mesmo princípio de Jesus, informando em outras palavras que ninguém sabe o dia e nem a hora. Porém, ele usa a ilustração de um ladrão que vem roubar uma casa, para indicar que a volta de Jesus será de igual modo, sem aviso prévio. Versículo 2. Com a expressão paz e segurança no versículo 3, o apóstolo Paulo está esclarecendo que o mundo não espera o retorno do Senhor e, por esse motivo, sofrerá repentina destruição. É importante perceber que a vinda do Senhor será de muita alegria e regozijo para os salvos em Cristo, mas será dia de trevas para aqueles que rejeitam o seu evangelho. Versículos 3 e 4. Quando o apóstolo Paulo afirma que somos filhos da luz e do dia, ele deseja com isto nos esclarecer sobre a questão da necessidade da vigilância constante sobre a vinda de um ladrão, pois este aguarda à noite, como na ilustração. Mas aqueles que estão em Cristo nunca vivem em escuridão ou no período noturno em relação à esperança constante da volta do Senhor. Por esse motivo, a vinda do Senhor não será uma surpresa para nós que esperamos constantemente. Versículo 5. Para aplicar o ensino da ilustração dos versículos anteriores, o apóstolo Paulo esclarece nos versículos 6 ao 10 que nós, os salvos, não somos semelhantes aos que não são salvos, pois eles não aguardam o retorno do Senhor, e é por isso que estão dormindo, no sentido de não esperar, e se embriagam, no sentido de desprezarem a vigilância desse retorno. Versículos 6 e 7. E no versículo 8, o apóstolo Paulo lembra novamente sobre os 3 pilares da postura cristã: a fé, o amor e a esperança. E exorta-nos a usar a fé, que tem sua ação em amor, como uma grande proteção contra as flechas lançadas pelo inimigo para destruir a igreja, sem, contudo, esquecermos do uso do capacete, que blinda a nossa cabeça de não esquecermos ou negligenciarmos a esperança da salvação. A manutenção dessa postura cristã nos foi dada por Deus, através do Espírito Santo, como já vimos anteriormente, para que alcancemos a salvação de nosso corpo e sejamos livres da ira de Deus. Por esse motivo, devemos vigiar em todo o tempo, em uma constante união com o Senhor. Versículos 9 e 10. Esse ensino do apóstolo Paulo sobre a constante vigilância na vinda do Senhor deveria ser constantemente lembrada como consolo e edificação de um para com o outro. Versículo 11. Nos versículos 12 ao 15, o apóstolo Paulo deixa uma exortação para a igreja local sobre o cuidado com os ministros da palavra, onde deviam ser tratados com respeito
e consideração, e deviam ensinar aos insubmissos esse respeito e consideração, consolando aos desanimados, fortalecendo aos fracos e sendo paciente com todos diante de toda e qualquer relutância, para que nenhuma retribuição maldosa seja uma prática tolerável na igreja. O que a igreja deve ter como regra em todo o tempo é a alegria de estar no Senhor. Versículo 16. E para que essa alegria seja uma realidade, a igreja deve se manter em constante oração. Versículo 17. Dando graças a Deus em tudo que estivermos passando, pois é Deus, em sua vontade, que nos concede todas as coisas em Cristo Jesus. Versículo 18. É nossa responsabilidade manter aceso em nossos corações a constante presença do Espírito Santo, mantendo a alegria de estar em Deus, orando e dando graças a Ele por tudo. No versículo 19 completa toda essa seção. Nos versículos 20 a 22, o apóstolo nos orienta a não desprezar algum pronunciamento futuro, mas devemos julgar todas as coisas, para que possamos tomar para nós somente as coisas boas, e assim venhamos nos afastar de todo e qualquer tipo de males neste mundo. Ou seja, que nenhuma profecia seja tida como verdadeira quando nos induz ao que é mal, mas venhamos receber todas aquelas profecias que nos incentivam a praticar o que é bom diante de Deus. Nos versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo declara que Deus mesmo está envolvido na santificação de todo o ser do crente. Nenhuma substância no homem deve ser poupada de santidade. Tanto o espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. E se essa tarefa parece muito forçosa para nós, meros humanos, o apóstolo Paulo afirma que o mesmo Deus que nos chamou para essa santificação possibilitará que essa realidade ocorra em nossas vidas. Ele finaliza a carta nos versículos 25 ao 28, solicitando aos irmãos que orem por ele e que recebam a sua saudação carinhosa através de um beijo, solicitando a leitura da carta para todos os irmãos, recomendando a graça do Senhor Jesus sobre todos eles. Amém. E com essas últimas palavras do apóstolo Paulo, eu encerro a nossa meditação na primeira epístola aos Tessalonicenses. Não há necessidade de mencionar muitas outras palavras do que já foram ditas aqui na exposição. Mas gostaria que você percebesse que, mesmo estando há mais de 2000 anos distante desse período, devemos viver à semelhança dos irmãos do primeiro século, com uma constante e ardente esperança em nosso coração pela vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus, quando, enfim, encontraremos todos aqueles nossos irmãos e parentes que, assim como nós, creram no sacrifício bendito de Jesus e na sua ressurreição dos mortos. Porque a partir daquele grande dia, nada poderá nos distanciar da gloriosa presença do nosso Deus. Por esse motivo, devemos lutar constantemente com toda a nossa força e todo o nosso entendimento para vivermos uma vida de amor real e verdadeiro para com as pessoas que nos cercam. Que esse amor seja a máxima expressão de nossa identidade por aqueles que nos conhecem. Que ao pronunciarem uma característica nossa, que essa característica seja a declaração: olha, ele realmente me ama. Olha, ela realmente me ama. E somente assim estaremos trilhando o verdadeiro evangelho ensinado por Jesus. Que Deus em Cristo nos ajude a vivermos as suas palavras de tal modo a glorificarmos o seu nome até o dia do Senhor. Amém. Até o próximo livro, querendo Deus.